Mentoria que a gente vai fazer para a primeira fase, e vou dar umas orientações aqui para vocês de como vocês começarem a se preparar de uma forma estratégica, né, com método para não estar focando em coisas que não vai fazer a diferença no teu resultado, certo? Não vai trazer aprovação, tá? Então vamos lá. Quem quiser interromper em qualquer momento, né, a gente vai falar aqui um pouco da nossa mentoria, mas hoje a gente vai falar como você tem que estudar para a primeira fase, depois eu vou falar um pouco do nosso método, nossos pilares, a linha do tempo, o que eu pretendo que vocês desenvolvam de habilidades a cada passo da nossa mentoria, o que é que a gente vai ter e as vagas iniciais, né? Então, assim, primeira coisa, a gente foca muito bem nisso. Qual é o erro das pessoas, né, que cometem, que reprovam na primeira fase, né? O principal, às vezes, é estudar sem um direcionamento, né? Estudar coisas muito aleatórias, coisas que são raras, que são que quase nunca caem numa prova, ou são coisas que não é comum no dia a dia. Pensem sempre, tenha sempre esse pensamento na mente quando vocês forem estudar para a Revalida, seja para a primeira ou para a segunda fase. O INEP, ele quer ver, avaliar se você está preparado para atuar na unidade básica de saúde, numa UPA, num pronto-socorro. Então, você tem que pensar se você está apto a atender esses pacientes dentro daquele nível de atenção, e você precisa, obrigatoriamente, pensar dentro da questão. Você tem que primeiro identificar lá no enunciado aonde você está, porque a tua resposta vai ser vinculada ao teu nível de atenção. Às vezes ele vai estar lá, o padrão ouro, o exame padrão ouro é esse, mas na UPA tu só vai ter o raio-x de tórax. Então tu vai ter que se virar com isso, certo? Então não vai, tem muito que ver essa parte. E principalmente, se o INEP quer avaliar a capacidade do médico atuar no SUS, obviamente que ele vai trazer temas que têm alta incidência no SUS, né? Para que você não deixe o paciente que venha lá na UPA ou em qualquer outro nível de atenção, deixar atender de uma forma errônea e causar uma iatrogenia nesse paciente, como a gente tem visto ultimamente nos noticiários, né? E outra coisa, gente, cuidado com o que vocês escutam aí dos cursinhos e tal, que é uma prova extremamente difícil, que é para reprovar. De fato, não é uma prova fácil, certo? É uma prova que mexe muito com o emocional. Se você não for preparado emocionalmente também, isso vai interferir demais, como tem várias e várias histórias para contar a vocês. Mas é uma prova totalmente possível de você passar se você estudar com estratégia, certo? E não adianta você estudar, eu vou focar muito em teoria, 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 focando em coisas absurdas, não sei o quê. Isso muitas vezes não vai te fazer passar. O que vai te fazer passar é você focar nas suas questões, focar nos flashcards, métodos ativos de aprendizagem, e quanto mais questões você fizer do INEP, mais você vai entendendo a banca, mais você vai ficando treinado para aquele tipo de pergunta, certo? Cuidado com esses PDF que o pessoal coloca em grupos, com textos e textos, aulas gigantescas, né, sem direcionamento nenhum. Cuidado com isso, né? Vá assistir uma aula, tenta buscar aulas focadas, direcionadas para o que o INEP cobra, né? Muitos de vocês já têm muito conteúdo, já tem muita teoria, e às vezes falta saber fazer questão, falta identificar as nuances e aquelas pegadinhas clássicas que o INEP sempre traz das questões. Então, eu conheço vários e vários relatos, gente, inclusive no gás final que eu dei aqui em Fortaleza, eu conversando com um cara, Fábio, eu comecei a estudar para a primeira fase há 2 meses atrás, e eu absolutamente só fiz questão, somente questão. Foi isso que fez ele passar? Não foi só isso. Eu tenho certeza que ele foi eu perguntei, mas se foi um cara dedicado durante toda a faculdade, não foi? Estudou bem toda a faculdade? Sim, sim, estudei muito. E no final, ele só fez questões. E ele conheceu o jeito do INEP e passou. Tem uma menina da mentoria, que está na minha mentoria de segunda fase, ela é do Equador. Ela veio, fez a prova, ela também disse que só estudou por questões e pegou as questões e fez flashcards das questões e apenas isso e passou. Então, assim, nossa prioridade, mais que tudo, é focar nas questões. E nas questões de temas mais importantes.
certo? Ah, eu estou na reta final, não consigo estudar mais tema, não tenho mais tempo para estudar tudo. Então você vai fazer, vai focar em questões e focar nos flashcards. São métodos que realmente fixa e realmente te traz, faz você avançar na sua nível de conhecimento, certo? E não tem uma estratégia, né? Um começo, meio e fim do que você vai aprender ali durante a sua jornada, né? Então, isso são erros de quem reprova. E as pessoas que aprovam, né? Já tenho um dado aqui para vocês. São pessoas que têm basicamente estudado com métodos ativos de aprendizagem, né? Eu tenho outro aluno, que é o Colombo, o nome dele, ele, para a primeira fase, ele falou a mesma coisa. Fábio, só fiz questões flashcards. Eu fiz os meus flashcards da primeira fase, fiz mais um monte lá também, e o cara passou, né? Então, métodos ativos de aprendizado assim, é o caminho, gente. Não existe mais hoje método passivo. Sempre que você estiver diante de um método, que você está ali muito passivo, muito passional, não está desconfortável para você, cuidado. Você pode estar sendo enganado ou se enganando que está aprendendo algo. Você só aprende algo, você só evolui se você estiver dentro de uma zona de desconforto mesmo. Os flashcards, tem gente que começa a fazer compra meus flashcards, começa a fazer, ai, Fábio, eu não vou fazer mais, que eu me sinto burra, não sei de nada. Então, por que isso? Porque isso aí que está nos flashcards é o que cai na prova, né? Então, às vezes você lê um resumo, chega no final, acha que sabe tudo, mas não sabe, né? Você vai fazer umas perguntas, questões, acaba, não, nossa, não vi isso, nem vi se eu li isso. Então, cuidado, gente, cuidado para não se enganar. Então, método ativo de aprendizagem é o que você tem que fazer, não tem erro. Eu tenho vários exemplos, certo? Pessoal meu, né, quem me conhece há mais tempo, desde o quarto ano da faculdade, que eu estudo apenas por flashcard e tenho me dado bem em tudo onde eu vou, tenho um destaque em todos os cantos que eu passo, sabe? E eu vejo que a diferença, basicamente, em relação aos outros, é o meu método de estudo, sabe? É o meu método. Então, se permitam a isso. Por mais que no início seja difícil, mas é isso. É esse desconforto que vai fazer você avançar um degrau a mais, tá? Então, focar nas questões do INEP, as questões clássicas, naqueles temas que todo ano vai vir uma questão. Claro que todo ano vai vir uma questão de cardiologia, de hipertensão arterial, de infarto, de fibrilação atrial. Todo ano vai vir, porque isso todo tem demais no nosso pronto-socorro, e, né? Porque é saber se tu sabe, né? Então, estudar ali o que é mais importante pelas grandes áreas, estabelecer esse raciocínio clínico. E aqui é muito importante, porque você aprendendo isso aqui na questão, numa primeira fase, quando chega na segunda fase, você já está voando, porque na segunda fase, um dos itens mais avaliados é o raciocínio clínico, que você precisa mostrar para o examinador, né? E é uma coisa que a gente bate muito na mentoria de segunda fase, o raciocínio clínico, né? Mostrar, aí a gente tem algumas técnicas para mostrar, mas na questão já é importante. Então, desenvolver isso, aonde é que eu tô, o que é que esse paciente, qual é a primeira conduta, qual é a conduta definitiva, qual é o exame inicial, o exame padrão ouro, o exame para diagnóstico definitivo. Tudo isso são palavras-chave que vai te dizer o que é a resposta certa, porque às vezes tem várias certas, mas para aquele setor, para aquele cenário, ela vai ser a melhor. E isso é uma grande dificuldade para quem foi fazer o ENAMED, porque no ENAMED, geralmente, ou no ENARE, nas outras provas de residência, eles já botam o exame lá, o top de linha, e não tem muita essa relação de onde você tá e tal, e no ENEP não, tá? E o nosso método, a gente vai fazer justamente isso, a gente vai focar ali nos temas de alta incidência, a gente vai focar nos métodos ativos de aprendizagem, principalmente nas questões e flashcards. Que questões são essas? As questões do INEP, principalmente, e questões das provas irmãs, questões de provas semelhantes, certo? Mais flashcards, os flashcards, eu recomendo, tem diversas plataformas que vocês podem fazer, mas quem vai estar no nosso grupo, na nossa mentoria, já vai ter acesso aos meus, que eu fiz, todos eles focados exclusivamente ali no INEP, principalmente, claro, tem coisas de residência e tal, mas do INEP, daquele tema, tá tudo lá, certo? E fazer revisão, gente, não tem como ir para uma prova do INEP sem fazer revisão,
Não tem. Eu fazia 50, quando eu comecei a focar, estudar focado no INEP, eu fazia minimamente 50 questões todos os dias, que era a minha revisão inteligente. Então, hoje não dá tempo eu estudar a teoria, mas as minhas questões era obrigatório. Porque eu aprendia mais com questão do que mesmo teoria. Teoria legal, você tem uma visão ampla daquele tema, mas você só vai pegando ali os detalhes quando você está fazendo a questão, porque você vai ver como aquele tema é cobrado, né? Você vai ver nos flashcards e te ajuda a decorar os detalhes. Esse dá um exame, o valor do exame, qual é o padrão ouro, qual é o inicial, o achado. Então, isso tudo vai fazer a diferença, né? E fazer e revisão inteligente, né? Isso é muito importante. E como é que eu fazia? Eu tinha uma plataforma que eu marcava lá os temas que eu tinha feito, e aí todo dia ela me dava 50 questões. 50 questões, eu fazia aquelas 50 questões que era baseado nos temas que eu estava fazendo, e na plataforma tinha uma inteligência artificial que ela pegava os temas que eu estava errando mais e ficava repetindo mais, né? E por aí vai. Então, fazer revisões é extremamente importante. E aí, no cronograma que a gente dá para vocês, tem justamente os dias de revisões, porque se você não faz, você esquece, né? Tem aquela curva lá do esquecimento que você tem que estar muito atento a isso, tá? Então, muito atenção a essa revisão inteligente. E aí, como é que a minha recomendação aqui para quando você vou começar a me preparar agora. Quanto antes você começar a se preparar, melhor, você vai tendo mais tranquilidade e mais tempo para estudar aquele assunto de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Eu começo a estudar 2 meses antes da prova, 3 meses antes da prova, é claro que eu vou ter que dar o gás e focar, esquecer a vida paralela e focar nisso, né? Mas quanto antes tu começa, maior a tua chance ali de ir deixando medular certos conhecimentos, pegadinhas que o INEP adora e não cair nelas. Gente, é fato. Sempre cai questões semelhantes. Vocês vão ver que eu tenho aulas que na mentoria do ano passado, eu ainda estava fazendo a prova, inclusive, eu ia fazer também a primeira fase, eu tinha mentoria para a primeira fase. Eu fazia assim, eu pegava questões de anemia. Eu pegava todas as questões de anemia que caiu do INEP, do primeiro até a última prova, e resolvia todas elas com o pessoal. Gente, quando estava do meio pro fim, chegava, no início o pessoal não sabia, tipo assim, era super difícil. Do meio pro fim, minha irmã, o povo já ficava a mesma coisa, sabe? A mesma coisa, né? E por isso que a gente acerta, assim, muitas as questões. Por exemplo, na minha prova, eu disse, gente, vai vir a resposta lá multissistêmica pós-Covid, que é semelhante ao Kawasaki. Por que que eu falei isso? E caiu exatamente isso, porque ele já tinha cobrado Kawasaki de tudo quanto era jeito. O exame, a doença, para dar o diagnóstico, só faltava cobrar isso, e foi o que veio na prova, né? Essa que eu falei na minha última aula de intensivo de síndrome torácica aguda e a álgica, né, da anemia falciforme, veio na prova também. Por que que eu falei nisso? Porque ele já cobrou na prática. Então, se cobrou na prática é um tema muito importante, é um tema que as pessoas muitas vezes não dão bola. Então, se você estuda bem a prova, você vai começar a ver provas ou questões e temas que se repetem, que você precisa dominar, porque cai ano sim, o outro também, sabe? E esses aí a gente não pode, claro que vai ver temas, alguns outros ali que nunca ninguém viu, mas o comum sempre vem. O feijão com arroz sempre vem. Vamos fazer o feijão com arroz bem feito, vamos aprender bem. Aí você vai para uma prova sem saber o que é dar um diagnóstico de abdômen agudo, se é perfurativo, se é obstrutivo, se é vascular. Não pode. Abdômen agudo você tem que saber de cabo a rabo, entendeu? Trauma, ATLS, você não pode. Trauma de tórax principalmente, né? Você não pode ir para uma prova do INEP sem dominar tudo, nem na primeira e nem na segunda. Porque sempre vai ter questão, e são questões simples, simples demais de você acertar. Porque sempre é o mesmo detalhe, né? Que a gente vai mostrar para vocês ao longo das aulas. E então, estudar essa teoria de priorizar sempre as questões, uma teoria direcionada, porque você já passou 6 anos vendo teoria de
bem profunda, bem, mas agora é hora de direcionar mais, sabe? Focar naquilo que realmente vai cair. Dominar os padrões de prova, os padrões de questão. O que é que se cobra mais na cardiologia? É infarto? É angina estável? Raramente cai. Angina estável. Mas o infarto sem supra, o infarto com supra, ou uma angina instável, esse para se diferenciar, isso cai. Porque é isso que vai lá, se chegar um paciente com angina, uma síndrome coronariana aguda e você não souber diferenciar se é um infarto com supra, é um infarto sem supra, ou uma angina instável, você não é um médico bom. Você precisa saber, porque são condutas diferentes, certo? E se você falhar nisso, você pode matar um paciente. Então, isso é INEP cobra, né? Dominar padrão, evitar estudar tudo, né? Não, eu tenho 2 meses para estudar, então eu vou estudar o que sempre cai. Aquilo que cai uma vez ou outra, eu vou estudar, vou. Deu tempo, tudo bem, vou estudar. E fazer simulado, gente. Você vai fazer simulado, principalmente ali na reta final, né? Tipo, os 2 últimos meses, 3 últimos meses. Eu, particularmente, recomendo fazer um simulado na íntegra todo domingo, né? Ou uma vez na semana. E aí faça como se fosse o dia da prova. A prova, né, 1h30, começa 1h30, e não é aquilo, faz metade, aí vou ali fazendo não sei o quê. Não, já vai treinando o seu corpo para no dia da prova ele não estranhar, ser só mais um dia. É tanto que no dia da minha prova, gente, tipo, você estava acostumado, todo domingo eu fazia aquilo. Então, eu já via a comida que eu ia comer. Tinha vezes, gente, que eu fazia com a roupa que eu ia usar no dia, para ver qual era mais confortável. Nível psicopatia, sim. Mas cada um, eu só queria era a aprovação, né? E aí, para isso, eu fiz de tudo e entreguei tudo. Outro pensamento que eu sempre tive. Eu vou dar tudo de mim agora, porque eu só quero passar por isso uma vez. Então, eu fiz sem pena, né? Sem pena mesmo. Minha vida era isso. Mas eu só precisei passar isso uma vez, né? E aí, quando eu falo de estudo direcionado, por exemplo, aqui nas emergências cardiológicas, aqui é um exemplo de um cronograma de aula minha, né? O que é que eu preciso obrigatoriamente saber na emergência cardiológica, né? Saber o que é uma síndrome coronariana aguda, diferenciar se é com supra, sem supra, manejar uma crise hipertensiva. Se você pegar as questões de hipertensão no INEP, o que mais cai é crise hipertensiva, o manejo da crise hipertensiva, né? Até mais do que dar diagnóstico de hipertensão arterial, mas o manejo da crise. E quando eu falo de insuficiência cardíaca, o que é que mais cai? A insuficiência cardíaca descompensada. Por quê? Porque isso é o que vai chegar para você na emergência, né? Então, dar o diagnóstico cai também, mas o que cai mais é a insuficiência cardíaca descompensada. Manejo. Fibrilação atrial na emergência sempre cai. É o mais comum de cair. Ah, no GO, pré-natal, e sangramentos são coisas que você não pode ir para uma prova sem saber. Pré-natal, você sabe, todo médico vai ter que fazer um pré-natal no posto, né? Então, precisa dominar. E o que é que dentro de pré-natal que tem que saber? A rotina de pré-natal e os exames que tu vai pedir lá. As vacinas que você tem que fazer na gestante, você não pode deixar de saber as vacinas da gestante, que eles amam. Os exames, o TOTG vai pedir em que data, certo? Ah, essa mulher chegou para você já com 92 de glicemia de jejum, ela não tinha histórico de diabetes prévio, você vai pedir o TOTG lá na 24ª, 28ª semana, a partir da 20ª semana, não, porque ela já tem diabetes estacional, então não preciso mais, eu já vou ter cuidar dela com diabetes estacional. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, medidas não farmacológicas. Passo ali, vou fazer o controle por 2 semanas. Não resolveu? Aí é que eu vou para a terapia com insulina, né? E aí, se você tem que saber, tá na ponta da língua, certo? Síndromes hipertensivas da gestação. Gente, mata muita mulher. Você acha que o INEP não cobra? É o pau que rola, desculpa a palavra. Aborto, né? Os sangramentos da gestação, sangramento de primeira metade, segunda metade. Então, da primeira metade, você não pode deixar de saber o aborto e gravidez ectópica. Esses são os mais comuns. Mas tem que saber mola? Tem, né? Mola tem cada vez mais caindo. É, já na segunda, deslocamento prematuro de placenta ou placenta prévia. Tem que saber vasa prévia? Tem, mas você tem que saber primeiro esses dois. Esses dois aqui já caiu na discursiva, já caiu na prática. Na teoria nem se fala. E as hemorragias pós-parto, né? Também. Aí, ó,
Neoplasia ou pediatria, reanimação neonatal. Caiu nessa fase. Eu disse, gente, tem que estudar isso aqui. A gente tem uma aula de reanimação neonatal. Caiu, veio na nossa prova, veio no Enamed. Icterícia neonatal, compatibilidade ABO, RH, né, se é patológica, não patológica. Classicão, sempre cai. Puericultura, marco de desenvolvimento. É um assunto que muita gente acha chato e não tira a razão, mas tem que saber. Calendário vacinal, gente. Tem que saber. Infecção congênita, principalmente sífilis e tóxico. Vai saber duas, vai saber essas duas. Então aqui você vai ter esse direcionamento em cada tema, o que, é que você vai ter que priorizar dentro daquele tema. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe de alguns assuntos. E aí eu tenho essas aulas já gravadas de emergência cardiológica, do pré-natal, certo? A nossa linha do tempo, como é que a gente vai fazer aqui na nossa mentoria, né? Dezembro aqui, vocês estão como um plus, assim, porque vocês, quem começa a se preparar agora já está ali um passo à frente, né? E aí, nesse dezembro, eu queria que justamente as pessoas que entrarem com a gente focar em ter uma base teórica daqueles temas de maior fragilidade. E claro, dentro dessas bases teóricas já tem os módulos gravados e você vai ter acesso a essas aulas com as questões daquelas aulas. E além disso, tem a plataforma que vocês vão ter acesso para acessar, fazer mais questões que vocês queiram, certo? E aí, nesse primeiro mês, essa seria a hora de vocês tentarem ali, ver, eu não estou sabendo bem cardiologia, vou lá ver as aulas de cardiologia, né? Já vai estar tudo separadinho lá no Drive para vocês terem acesso bem bonitinho por módulos, tá? A etapa 2 a gente começa em janeiro. Aqui a gente vai ter, né, já que é quando começa de fato o nosso acompanhamento de 3 meses com questões, com resolução de questões semanais, né, e a gente vai ver raciocínio lógico, habilidades que a gente vai trabalhar, as pegadinhas, né, das perguntas. Olha essa palavra aqui. Você viu essa palavra aqui? Você já tem que saber que é isso aqui, né? A leitura estratégica. Aí no fevereiro a gente vai você já vai estar mais desenrolado em fazer as questões, porque gente, INEP é saber fazer questão. Eu já vi muita gente que é foda, que é top, né, sabe muita coisa, mas não sabe fazer prova, não sabe fazer questão. Por isso que eu bato na tecla. Tem que saber fazer questão. Na segunda fase, a mesma coisa. Muita gente é fodástica, tem teoria assim para dar e vender, mas chega lá no dia da prova, não passa. Não passa, porque o INEP, na prática, ou na teoria, na prática é bem específico, ele quer que você seja um ator e você entregue o que ele está pedindo. É o roteiro, tem que falar as palavrinhas-chave que o INEP quer. Então, tem que estar preparado para isso, certo? E aí, em março, a gente vai já ali na reta final, esperamos ali que, não sei exatamente como é que vai ser a prova, mas vai ser no primeiro semestre, a nossa, se não me engano, foi em março, então deve ser por março, abril. Aí você já está ali com confiança na prova, e com a prova, eu vou passar, eu vou só lá cumprir tabela, porque eu já sei que eu vou passar, e isso faz total diferença, certo? E com controle emocional. No dia da minha prova, por exemplo, eu quis surtar no início. Aí eu fui fazendo lá as técnicas que a minha terapeuta ensinou, né? Respira. Aí, mas gente, se você deixar um medo, a ansiedade dominar, você parece que o seu conhecimento vai embora, né? Então precisa trabalhar o emocional, certo? É obrigatório tanto quanto estudar. Né? E às vezes a gente demora, eu mesmo demorei, a minha terapeuta, teve um dia que ela me deu os caras, olha, você precisa priorizar a sua terapia como você prioriza os seus estudos. Porque isso aqui também vai te fazer render. E aí de fato. Então aí eu passei a ter essa consciência maior. E graças a Deus, a terapia me ajudou muito e ajuda até hoje, né? Que eu não deixei mais. Domínio, né? E do formato do INEP. E você dominando isso, né? Tudo, seguindo todas as etapas, o método bonitinho, você vai chegar à sua aprovação em 2026.1, primeira edição. É isso que você vai ter, a sua aprovação, se Deus quiser. Certo? Dúvidas daqui, gente? Dúvidas, tá acabando, tá? Eu vou só. Luana tá aí? A Nájila tá por aí? Tô Gente, sim, doutor. tá dando para entender?
Tá fazendo sentido para vocês? Assim, é isso mesmo? Alguém já estava estudando assim? Tá sendo dicas legais para vocês? Dá um joinha ou não? Faz para a gente poder, vamos continuar aqui, né, mais detalhes. Mas, gente, é isso. Se você seguir isso aqui, você vai dar bom, você vai chegar nessa aprovação, tenho certeza. Né? Nossa mentoria da última prova, muita gente conseguiu, até quem não acreditava, né, que ia conseguir, conseguiu, tá? Mas vamos lá, continuar aqui. Certo, gente? Então, o que é que a gente tem na nossa. Que bom, Rafael. Eu estou respondendo aqui o pessoal do Instagram, né? É, ter essa dificuldade para achar esse norte, isso é muito importante. Por isso que a gente tem um cronograma que eu dou para vocês. Ó, gente, a gente vai priorizar isso aqui. Vamos garantir isso daqui. Depois que a gente garantir isso daqui, aí a gente vai extrapolando para outros temas, que esses temas a mais, assim, que é mais difícil de cair, ou que cai uma vez ou outra, eu sempre gosto de trazer nos nossos encontros presenciais, que aí eu trago, ó, gente, se cair isso aqui, vai cair assim. Então já fica ligado, né? Já caiu esse tema sendo cobrado isso aqui. Se vier numa próxima prova, pode vir cobrando isso daqui, né? Então, isso é importante, tá? É, vamos lá, Rafael. É, e aí os entregáveis, gente, o que é que vocês vão ter de acesso aqui na mentoria, né? Caso faça sentido para vocês o nosso o método. A gente vai ter já, vocês vão ter acesso de imediato, hoje mesmo, na hora que fecha, é, acesso ao Drive, e aí o Drive a gente dividiu em 23 módulos e tem mais 3 de bônus, né? Que a gente vai colocando aulas específicas de algum tema que a gente acha importante, coloca lá para vocês assistirem. Essas aulas, elas são direcionadas conforme aquele modelo ali que eu mostrei para vocês. E aí, essas aulas vão ter aulas teóricas direcionadas ali aos assuntos, né, para você, em cardiologia, em pediatria, vai ter focados nos assuntos que mais cobram no INEP, e vai ter as questões daqueles assuntos para vocês fazerem, certo? Já lá dentro do módulo. E aí vocês podem complementar, porque agora, no nossa mentoria, a gente tem uma plataforma parceira. É a nossa mesma plataforma que a gente está usando aqui para a prática, e aí ela tem também, vai ser disponibilizada para vocês na primeira fase. Até porque eu sei que muita gente não consegue pagar uma plataforma mais cara, não sei o quê, um curso. Então, assim, vocês já vão ter uma plataforma que vai ajudar muito nessa questão de questões, né, flashcard, de fazer as revisões inteligentes. Então, tudo isso a plataforma vai dar para vocês. A Luana vai já mostrar ela como é que funciona para vocês entenderem. É uma plataforma bem legal. Se você, Fábio, não vou fazer, mas dê uma olhada, de repente eu acho que eles fazem pacote só para quem quer acesso só a ela, deve fazer. Tem até um cupom meu que vocês podem usar para ter desconto, mas vale a pena, principalmente quem não pode ou não tem ou não quer pagar um curso caro assim, né, que com aquelas plataformas que eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Aí assim, aí a gente tem a plataforma, os módulos já está lá no meu Drive, que só vocês têm acesso. Inclusive tem a galera da mentoria passada que queria pagar semanal só para ter acesso. Agora vocês vão ter acesso a esse Drive. Eu fiz uma redivisão, né? Coloquei algumas outras aulas que eu gravei para deixar lá. E ao longo das semanas eu também vou fazer aulas que eu acho relevante ou que eu esteja vendo alguma tendência de cair na prova e eu vejo que vocês não estão bem naquele determinado assunto. Aí a gente faz uma aula específica para daquele tema ao vivo com vocês. Vamos ter vários encontros ao vivo. Acesso imediato também aos flashcards, tá? É, vamos ter o mini curso.
Oi, pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Eu não sei o que aconteceu, que deve ter caído a conexão. Eu vou aproveitar esse momento para mostrar a plataforma para vocês darem uma analisada e ver como que a gente, né, sempre está procurando colocar algo para implementar, para ajudar nos estudos de vocês, realmente o que seja o mais próximo da realidade do INEP, porque quando a gente está treinando para um jogo, a gente tem que conhecer o nosso oponente, né? Então, tanto para a primeira fase como para a segunda fase, a gente teve todo esse trabalho de analisar o que seria mais relevante para vocês nessa preparação. E aí a gente escolheu, mais uma vez, a plataforma MedStudio, para poder estar auxiliando vocês nos estudos e também para se tornar uma mentoria completa, para que vocês não necessitem mais estar realizando investimentos em outros cursos, em outras situações, porque a gente sabe que esse processo de revalidação, ele tem um custo agregado, né? Então, nós trouxemos tudo o que tinha de melhor para essa mentoria, para entregar para vocês e vocês não terem custos adicionais e nem estarem procurando em todos os lugares aonde que tem material, aonde que tem fonte confiável, o que é que está de atualização. Então, assim, confie no trabalho da gente, confie na metodologia da gente. Quem ainda não teve a oportunidade de realizar nenhum curso com a gente, nós já estamos há algum tempo, né, no mercado, realizando essas mentorias, já temos, né, turmas com várias pessoas revalidadas, inclusive eu sou uma pessoa que fui revalidada através do método Fábio Cartes, né, passei de primeira, na segunda fase. Temos outras pessoas que estão aqui com a gente hoje, com a doutora Neuciane, que tinha feito como treineira e ela passou nessa prova de 2025.2, então, assim, são exemplos que a gente vê que, se fizer corretamente, tem êxito. Inclusive, voltando aqui, né, porque a minha internet caiu, espero que ela continue. Liciane, fala aí pra gente a tua experiência, rapidamente, pra galera ver como é que foi. Tá me ouvindo? Deixa eu... Peraí. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. sim. Ai, pera. Se a gente puder lhe ver melhor. Ai, gente, hoje eu tô só o pau da faca com essa prova de grado. Enfim, eu comecei, já tem um tempo, eu tenho um relacionamento sério com o Fábio já há um ano. Eu comecei com o método flashcard, né? Eu vi uma propaganda de um colega que a gente tem amigo em comum pelo Instagram, vi a questão do flashcard, me interessei, entrei em contato com ele, paguei os flashcards, comecei a fazer e tal, muito ruim. Aí eu disse, não, vou ter que investir nisso. Aí falei com o Fábio. Aí o Fábio disse, mas tu só tem uma mentoria de segunda fase. Não, mas vou entrar, não tem problema não. Tô... E aí o Fábio faz o café com o Fábio Cardi. E aí eu fui, nunca me esqueço que era anemia, sabe? Era flashcard sobre anemia. E eu achar que eu era boa em anemia. Tipo assim, não, anemia é um tema que eu gosto. Anemia eu me dou bem. Gente, eu levei uma surra com os flashcards. Eu parecia mais uma bala perdida em tiroteio, assim, igual tava eu. E eu fiquei, Jesus do céu, desse jeito eu não vou passar. Comecei a me desesperar. Falava com o Fábio no privado, Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não vou conseguir, não, tô muito mal. Ele disse, como é que tu tá teu método de estudo? Porque o que eu gosto muito nessa mentoria é que a gente é uma família, sabe? É muito mais que uma mentoria. Eles pegam na tua mão e dizem, vamos juntos, sabe? É uma coisa que eu falo assim, que eu nunca vi em lugar nenhum, em cursinho nenhum, e olha que eu já fiz alguns outros cursinhos, mas que te pega pela mão e diz, vamos junto, a gente tá junto, a gente quer tua aprovação, sabe? Eu acho isso muito fantástico. E eu comecei a fazer flashcard, comecei a fazer, e fui melhorando. Até que um dia ele foi fazer de novo o flashcard, né? O Fábio Cards, o café com o Fábio Cards. E aí, minha filha, aí eu já tava mais, né, menos perdida, comecei a me orientar. Graças a Deus, logrei a minha aprovação, fiz como treineiro, já fazia assim, eu disse, Fábio, eu vou fazer a prova, mas eu vou fazer a prova já como se fosse valendo.
e eu vou me dedicar ao máximo, eu vou dar todo o gás, toda a força que eu tenho para passar. E eles, tá bom, vai, te prepara, segue o método e vamos. E foi isso, graças a Deus, loguei minha aprovação, por questões realmente de burocracia, eu ainda não posso, né, estar na segunda fase, porque eu ainda estava concluindo meu internato, e aí isso me mostrou quanto que eu confio nesse método, quanto que eu acredito, que eu falo para os meus amigos, venham juntos somar nessa família, porque eu acho que é muito mais com a mentoria, sabe? O Fábio, a Luana, toda a equipe, né, que tem muita gente mais por trás. Então, assim, gente, eles realmente estão aqui para te ajudar a desvendar alguns mistérios, porque às vezes botam muitas coisas na cabeça da gente. Eu mesmo cheguei pro Fábio, cara, eu acho essa prova meio muito difícil, muito injusta, não sei o quê. E o Fábio, cara, não, vamos assim, aos pouquinhos e tal. E eu comecei realmente, gente, muito mal, que eu dizia, cara, eu não vou passar de jeito nenhum. Eu fazia as provas do INEP e conversava com o Fábio, falava de quanto eu estava tirando. Fábio, não consigo. Tipo assim, teve um tempo que eu emperrei também no meu resultado. E Fábio, vai, continua. Vamos ver onde é que tu tá errando. É erro de interpretação. Tudo isso, sabe, gente? E eu acho que isso, em muitas mentorias, a gente não tem esse afinamento, sabe, com você. E aqui nessa mentoria eu sei que tem. Por isso que eu confio, eu indico. Eu tô aqui já com cartão fidelidade, porque Participando de todas, né? Você também já. Tô aqui há um tempo. Dessiane é um exemplo, gente, de superação, assim, é impressionante. A pessoa que chegou, é que nem ela, pega, igual segue em tiroteio, né? A Nájila tá aí só para. Porque eu acho importante ouvir relatos, porque pode ter pessoas aqui que tá do mesmo jeito que vocês estavam quando vocês chegaram para mim. Desacreditada da vida, de tudo, que nunca ia ser possível. E aí, às vezes a gente acreditava mais em vocês do que vocês, aí e conseguiram, né? E isso dá muita felicidade. Nájila tá aí? Não sei se ela vai conseguir entrar. Essa pessoa sou eu que ele tá falando. Não é só você, não. Conte aí pra gente como foi para nossos colegas, para dar força a essa galera também. Gente, boa noite, tudo bem? Me chamo Nájila. Sou mais uma tripulante dessa embarcação chamada Fábio Cardes. E eu vou começar desde o princípio, né? Como eu conheci o Fábio. Eu conheci o Fábio por acaso, por uma indicação. Porque eu fazia o curso do Rádio Work, ou Trilha, não é? O que aconteceu? Eu comprei o Trilha e eu estava gestante. Estava para ganhar meu neném, faltava um mês. E fiz acho que uns 15, 20 dias de trilha. Falei, vou ganhar meu filho, não vou fazer essa prova e vida que segue. Aí os meus amigos, não, vamos fazer essa prova, não sei o quê. Eu sigo um rapaz, o Fábio, vai dar mentoria, a mentoria é boa. Eu falei, não, mas eu já paguei o trilha, não vou fazer nenhuma outra mentoria. Aí a Fernanda falou bem assim, amiga, faz, porque eu sigo ele no Instagram e ele é bom. Aí eu falei, se você tá falando que é bom, então eu vou fazer. O que aconteceu? Ganhei meu filho no dia 5 de julho, fiquei 30 dias de resguardo, parei de fazer o trilho do Revalida e comecei a fazer o Fábio, o Fábio Cardes. Eu já tinha um ano que eu não estava estudando, porque eu estava fazendo o internato e engravidei. E eu não tinha tempo. E comecei a estudar nesses últimos, foi 2 meses, foi, de curso? Foram 8 semanas intensas. Então, eu passei meu resguardo, comecei a estudar com o Fábio e com a maravilhosa da Luana, que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse povo tem paciência, viu? Porque eu era pior do que uma porta, era só empurrar e ia se alguém empurrasse, era desse jeito. E eu sou preguiçosa, tenho morro de preguiça de estudar. O pessoal que já me conhece. E comecei a assistir as aulas, aí eu estudava as aulas e seguia o cronograma. Não sei como, claro, com o método consegui tirar 61, que é o que precisa, né? Mas conseguiu, né? Consegui. O que eu tenho para falar é o seguinte: realmente é uma família, né? Eu não sei como te agradecer, Luana, porque 2 dias antes da prova, a Luana teve a santa paciência
de fazer umas questões. Lembra aquele simulado que você deu, Fábio? Sei. Aquele último simulado, a Luana sentou e falou: não, peraí, que eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar. E aquele dia, a Luana passou umas 2 horas comigo, ela e o Rodolfo, e eles me deram o pontapé final para conseguir chegar na aprovação. Que a gente repassou todo aquele, aquele simulado, Simulado. e ela Uhum. falava bem assim: Nájila, lê com calma. O que a questão está te pedindo? Presta atenção. E o Rodolfo, ó, você descarta essa porque não é isso? Porque não sei. Não sei, gente. Eu não sou muito boa para dar relatos. O negócio é o seguinte: eu não sei se eu ia passar, não sei como eu ia passar, mas eu passei graças aos meninos. E é E- maravilhoso. mas eu digo muito a ela, graças a você também, porque, gente, a Nájila, ela tem um bebê amamentando, e ela tava lá todos os cafés com o Fábio Cardes, todas as aulas, até tardão da noite, às vezes ela amamentando o Álvaro, que é o nosso mascote, o xodó, Maria, eu né? já sou tia do Álvaro, meu Deus do É, céu. Quando eu não vejo ele, eu já fico, cadê meu neném estrela? Meu e, Deus. Eu mas vou falar teve uma muita coisa, dedicação, e isso tem que ser reconhecido, né? Então, eu vou é falar isso que uma eu coisa para falo. vocês. Se eu passei até uma vassoura passa. Então, só estudar, Olha, Eu não gente. aguento, não. porque a Dá o Nádia, desconto. ela é muito inteligente. O que estava faltando para ela era acreditar no potencial dela e ter as ferramentas É, necessárias para que ela passasse e ela mesma acreditasse no potencial que ela tem. E eu acredito que deve ter outras pessoas também que hoje em dia estão assim, desacreditadas. Não desanima, gente. Só é. sabe o peso da jornada aquele que está nela. É, Seu pai não sabe, o seu marido não sabe, o seu filho não sabe, o seu vizinho não sabe. Ele pode saber que você está fazendo, pode estar dentro de casa com você, mas só quem sabe realmente o peso desse processo é quem está percorrendo, quem está lutando todos os dias, quem está se dedicando, quem sabe que a longo prazo vai ter retornos muito benéficos, que sabe que essa prova vai ser um divisor de águas, certo? Porque é uma prova, como a gente sempre fala, é uma prova para a sua vida, não é uma prova é, da sua vida, mas é para a sua vida. Que a Isso. aprovação vocês vão conseguir ter melhor qualidade de vida, vão trabalhar bastante, vão, mas vão ser recompensados financeiramente, Parece vão que a vida poder começa a acontecer, realizar gente. sonhos que vocês têm guardados, têm projetados. gente, Fora também que ainda existe um status social de ser é, médico, né? E a gente que é revalidando, a gente tem selo de qualidade. Não se envergonhe por ser um revalidando. A gente faz o que os que formam no Brasil não faz, gente. A gente precisa realmente mostrar o nosso potencial para a gente poder exercer a profissão. E a gente tem que estudar mais, a gente tem que se dedicar mais para poder passar numa prova, e automaticamente, quando a gente estuda para passar numa prova, a gente está adquirindo mais conhecimento para quando a gente estiver na frente do nosso paciente, a gente entregar o melhor, para eles olharem e dizer assim, não, terça-feira é o plantão da doutora Nádia, eu só vou na terça-feira, porque é ela que está lá, eu confio nela. Não, eu vou na quinta-feira, porque é o plantão da doutora Larissa, eu sei que ela é boa. E não encarar mais essa história de que eu formei no exterior, eu formei no Paraguai, eu formei na Argentina, eu formei na Bolívia, seja lá onde for, e ter complexos de inferioridade. Se orgulhe da sua jornada, se orgulhe do seu processo. Você que sabe o peso que você carregou para você ter o resultado que você tem. As noites de sono, as abdicações de passeios. E o que eu falo para vocês, gente, ó, eu ainda estou fazendo como se fosse a história assim, um desmame do INEP. Eu passei e passei por muitas tribulações, porque na primeira fase eu tirei 78 pontos na objetiva, tirei 37 pontos na discursiva, que na minha edição ainda tinha, e fui reprovada por documento. Lá fui eu brigar com o INEP para poder subir meu documento de novo. Então, eu já gerei o primeiro trauma de reprovação. Na segunda fase, fui reprovada por ponto. Quando eu fui para o recurso,
me devolveram 14 pontos, eu passei com quase 78 pontos, gente. Então, assim, foram duas reprovações de situações que eu não merecia ter passado. Então, eu tanto sei o peso da aprovação como da reprovação. Porque os 30 dias que eu fiquei de recurso, eu não sabia se realmente iria me ser devolvido o que eu tinha de direito. A doutora Nádia está de prova. Eu era totalmente assim, não, eu sei que eu tenho, mas não sei se vão me dar. Então, bora continuar estudando, bora fazer as coisas que se der certo, deu, se não der, a gente já está estudando. Então, assim, são muitas angústias, são muitas coisas que passam durante o processo e a gente tem que estar bem com a gente, para a gente poder continuar sendo firme. Gente, motivação acaba, é o que eu falei hoje. Vontade de estudar acaba, essa é a que acaba primeiro. Então, a gente tem que lembrar sempre do dia zero, a gente sempre tem que lembrar do propósito maior, a gente tem que ter realmente um objetivo muito bem estabelecido para a gente poder continuar até dar certo. E Você estudando direcionado, você tendo uma equipe que lhe motiva, isso faz diferença. Faz diferença porque no dia que você tiver acabado a sua motivação, do seu colega vai ser a sua pilha, a sua bateria para lhe ajudar. isso é uma coisa que eu ia falar agora. Uma coisa que é muito importante, que eu gostei muito, que eu gosto muito de estar com vocês, é o seguinte: todo dia eu escuto: Olá, Nájila, tudo bem? E aí, vamos estudar? Olha, hoje tem flashcard. Olha, sua avaliação. Gente, é tão bom a gente ser chamado pelo nome, ter esse tratamento individual, assim, te dá um gás a mais, te dá uma força a mais, e cada evolução que você tem durante o processo, eles te falam, e quando você não vai bem, eles tesouram também, viu? Não é Que a só gente, passar a às vezes a mão, gente não. encarna o INEP, galera. Isso, então, Entendeu? A então, Nájila só para quem não conhece, a Nájila tá com a gente na mentoria de segunda fase também. Então, ela já tá falando da segunda fase, né? Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês, para finalizar aqui, que quem está no grupo do Fábio e quem faz comigo, quem está na primeira fase, quem está na segunda fase, todos que estão na mentoria, eles só têm uma coisa para falar. A gente tem que agradecer a vocês por disponibilizar o tempo e a dedicação e tudo que vocês se empenham em proporcionar para a gente, viu? Luana, você tem um lugar no meu coração, Fábio, você também. É igual eu já falei para vocês, eu não sei quando eu vou passar, mas eu vou passar. Então, é isso aí. E tamo junto até o final. Aprendeu certinho. Beijo. Mas eu chorar não está no script, não, pelo amor de Deus, viu? Ai, meus olhos estão grandes, gente. Se eu começar a chorar, eu vou inundar o Rio Paraná aqui de novo. Meu Deus. Nájila, Mas é isso. muito obrigada, Nájila. Muito obrigada também, doutora Nelciane e doutora Nájila, pelos depoimentos de vocês. E assim que o Fábio doutor Fábio terminar de falar aqui sobre os entregados, eu vou mostrar a plataforma para vocês É, conhecerem e verem como é bacana, certo? então é um diferencial que a gente não tinha antes, né? Diga aí, Nájila vai falar? Neuciana é rata. Posso sair? Porque eu tenho que estudar para a segunda fase. Pode, obrigado por compartilhar aí com os colegas. A Tchau, gente. Nájila, a Neuciane, gente, é prova viva. E quando eu olho assim para elas e muitas outras que não estão aqui, que já passaram, inclusive agora na segunda fase, me faz confiar cada vez mais que a gente está com o método certo, porque são pessoas que eu vejo assim que saiu do zero para aprovação, sabe? E isso mostra que o método funciona, né? Por isso que eu confio tanto em trazer aqui e trazer da forma melhor, porque eu faço isso aqui com um propósito mesmo. Poderia já pensar em dar plantão e outras possibilidades, mas como eu falei para vocês, eu gosto, é um propósito, eu sempre dei aula, desde então, antes de ir para o Paraguai, eu era professor universitário, né? Tenho um mestrado em saúde da família, então eu já tenho muita experiência com a docência, porque eu sempre gostei muito. Então, na faculdade também comecei a dar aula e por aí vai. Só para finalizar aqui os nossos eu sempre travo nessa. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, né? Então, vocês vão ter acesso ao Drive, que vocês vão começar as aulas de imediato, começar a assistir de acordo com o nosso cronograma. A plataforma,
Em janeiro, a gente começa ali pelo dia 6, acho que na segunda, terça-feira de janeiro, a gente começa com as aulas semanais exclusivamente para a primeira fase, que vão ser resolução de questões, né, de questões do INEP, né, ou de provas irmãs, como é na MED, que cai questões muito semelhantes, pode até ser iguais, e por aí vai. Acesso imediato aos flashcards, para você colocar isso na rotina de vocês, fazer o curso de imagem. Esse curso de imagem e também de ECG, que tem alguns ECGs, são as principais imagens que já caiu no INEP desde o eu peguei, como é que eu fiz esse curso? Eu peguei todas as imagens que já caiu na prática, na discursiva, na prova objetiva, e dou uma aula falando dessas imagens, descrevendo a imagem, então vocês já vão aprender para a prova objetiva e também já na prova prática, que vai ser daqui a pouco, porque já vocês passam e já vão seguindo só o estudo para chegar na segunda fase. Então aqui o nosso estudo de primeira e segunda fase, eu gosto muito de integrar, porque eu sei o que é que você precisa desenvolver agora, para quando chegar lá na segunda fase, na tua preparação para a segunda fase, já está tudo que eu preciso para eu trazer só as coisas, o modo de estudar de segunda fase, porque o resto já vai saber. Fica muito mais fácil, né, de ver evoluções lá, a evolução de vocês na segunda fase, tá? O banco de questões, a gente tem um banco de questões, né, para quem gosta, que é todas as questões do INEP desde o primeiro ano até agora 2025, eles estão separados por grande área e por tema. Ah, eu quero hoje fazer, isso vai estar no Drive, vocês vão poder baixar esse banco de questões no computador de vocês e poder acessar quando vocês quiserem. Vocês vão lá, estudei glomerulonefrite. Então, vai lá no banco de questões, lá na PED, né, e vai estar glomerulonefrite. Todas as questões que já caiu no INEP de glomerulonefrite. Aí você faz essas questões, né, o ideal, certo? Então, isso é muito bom, usei muito Fábio, isso. Oi. perdão. Então, por exemplo, se a gente já está com essa ideia de várias questões, não tem necessidade de pegar um outro curso, né? Tipo, por exemplo, Não, por um- isso que eu trouxe essa plataforma e incorporei, porque eu sei que tem gente que vende o almoço para comprar janta, entendeu? Ah, entendi. Então, eu tenho que pensar das pessoas que não têm tanta condição, e eu sei que é importante ter uma plataforma, então a gente conseguiu essa plataforma no preço legal para não impactar muito no valor final, né? E aí você não vai precisar gastar um outro, porque as aulas teóricas eu vou te dar já aqui nos módulos, dos principais módulos. E você pode complementar isso com aulas no YouTube, que são gratuitas, que é muita aula legal, tem os drive da vida, mas as aulas que teórica de aprofundamento eu vou fazer no Drive, as que já tem e as que eu vou dar no decorrer do nosso curso, certo? Certo, Fábio. E aí não precisa comprar outra, porque lá já vai ter todas as questões, a aluna vai já mostrar para vocês. Aí a gente vai ter o grupo VIP, né, que vocês vão estar dentro de um grupo, a gente vai ter ali comunicação diária, dúvidas, né, se tiver, vai ter o meu contato também, se tiver alguma dúvida específica, alguma coisa para mandar para a gente, né, e aí assim, esse mês de dezembro, o que eu queria? Até para fortalecer a questão teórica e vocês já irem pegando o jeito da segunda fase, porque eu tenho convicção que se você fizer o método, você vai chegar na sua aprovação. E aí você já vai ganhando esse tempo também. Então, agora em dezembro, a gente na nossa mentoria de segunda fase, na quarta-feira, eu sempre dou uma aula, faço uma prática ali com eles e dou uma aula teórica já focando tanto na primeira e na segunda, porque não dá para você separar o que cai na primeira e gente, o INEP é assim, ele pega uma questão da objetiva, transforma numa prova prática, pega uma prova prática, transforma numa objetiva, então a teoria você vale para os dois, entende? E aí você vai ter acesso a essas aulas da mentoria da segunda fase. Eu vou colocar lá no grupo para vocês entrarem. Para quê? Para vocês ir vendo já como é a segunda fase e principalmente na hora que eu faço o aprofundamento teórico, vocês estarem bem atentos porque vocês vão fazer questões daquilo, certo? Depois, certo? E aí isso vai ser muito bom. Nossa, é muito bom. A Neuciane, por exemplo, ela fez mais a mentoria de segunda fase do que a mesma de primeira, né? E aí é uma vantagem que vocês vão ter
Além disso, a gente vai ter os bônus, que aí a gente faz o café com Fábio Cards, né, que é para focar na teoria, eu faço com as pessoas da segunda, e aí e com vocês também, entendeu? Então todo mundo junto ali, compartilhando conhecimento, experiências, é muito legal, é para brincar, é para se divertir mesmo, é para errar, Aí a gente vai ter as masterclass com especialista, que eu gosto de convidar alguns amigos que eu conheço de temas mais importantes, assim, né, ou que é muito específico. Eu vou disponibilizar para vocês o e-book de semiologia. Semiologia você precisa aprender para sua prova prática ou para teoria também. É extremamente importante. Vocês vão ver como ajuda vocês a responder milhares de questões. Vou mostrar para vocês nas resoluções de questões, para vocês entenderem como a semiologia é foda. E aí, quando for na segunda fase, vocês já vão dominar essa parte teórica da semiologia e vão poder fazer, porque na segunda fase também ela despenca. Aí esse e-book que eu já comentei com vocês, a gente vai ter um encontro com a psicóloga no final e o nosso café. Dúvidas aqui? Luana, você quer falar um pouco da, da plataforma? Fala aí pra Quero gente. mostrar aqui a Mostra aí para eles plataforma. conhecerem. Vou aqui, vou projetar a tela, vou parar tudo, tá? Tá. Vamos lá. Gente, essa daqui é a nossa plataforma. Quando vocês fizerem a inscrição, automaticamente vocês já vão ganhar o acesso Pro da plataforma, que vocês vão poder realizar todas as ferramentas que tem aqui sem custo adicional. O que é que vocês vão focar? Vocês vão vir aqui, ó, nessa parte de questões. Aí, vamos aqui. Se você quiser fazer uma prova do Revalida na íntegra, você vem aqui, prova na íntegra, coloca o modo simulado, aí você escolhe se você quer fazer do Revalida, se você quer fazer alguma de residência, qual é o nível da residência que você quer fazer, se é para R1, se já é para R3, algo mais específico, o que é que a gente aconselha? Deixar para fazer essas do Revalida aos domingos, porque todos os domingos a gente vai fazer simulado com vocês, baseado nessas provas do Revalida. Se for fazer alguma prova extra, faz essas de R1, verificando aqui quais são as bancas irmãs, que seria tipo SUS São Paulo, Unifesp, o A SURSE, Suzy, é bom. então, SURSE. Aí vocês vão aqui, escolhe a prova, realiza, quando termina, as questões já tem os comentários, já estão tudo atualizado. E no dia a dia, Luana, como é que eu vou utilizar? Vem aqui, ó, estudar perguntas. Aí eu coloquei aqui no meu, né? Eu estou estudando para o quê? Estou estudando para o Revalida. Hoje eu quero estudar, vamos supor, cirurgia geral. Coloquei cirurgia geral. Verifico qual é o tema que eu quero, coloco, vamos supor aqui que eu queira algo relacionado a abdômen agudo obstrutivo. Aí ele já vai me falar que tem 15 perguntas disponíveis desse tema relacionados às provas que já caíram do Revalida. Olha como Aí é eu um tema importante, né? vou colocar aqui, ó, iniciar estudo. Aí ele aparece aqui, ó, a questão, qual foi o ano, você executa. Não estou lendo, vou aqui responder só para vocês verem como é que é. Não sei qual é a resposta, não sei se eu acertei, errei, porque nem para chutar eu dou certo, sem ler. E aqui, ó, já sai automaticamente um comentário da questão, porque essa parte do comentário é onde vocês conseguem crescer e evoluir, certo? Aí aqui, ó, não precisa vocês terem 872 cadernos. O que vocês acharem que for mais relevante, isso aqui é como se fosse o post-it de vocês, caderno de erro. Vocês vêm aqui, ó, em anotação, escreve o que é que você achou que era mais importante sobre esse tema. Vamos supor, diferença no exame físico. Aí você já sabe, ele já vai ficar aqui salvo. Quando você abrir a próxima vez, ele já vai estar aqui, esse ponto importante. E do lado já tem o resumo do tema. Porque o importante é o estudo ativo, gente.
É sempre você começar com questões, colocando seu cérebro para trazer ali as informações que você tinha sobre aquele assunto, depois fazer a correção com os comentários da questão, fazer suas anotações, e depois você confere o que seria, né, mais relativo na questão aqui do resumo. E aí você vê o que é que pode agregar. Então, se vocês observarem, é bem completo. Realmente não tem a necessidade de você estar procurando outro local, certo? Vou tentar É. finalizar. Assim, ó, com quanto tempo eu realizei as questões, qual foi a minha quantidade de acertos, e aí, quando ele vai dizendo aqui o seu progresso diário, as coisas que você fez na plataforma durante o dia, e ele vai te dizendo depois aonde você está mais errando, aonde que você vai precisar depois fazer as revisões, e isso vai te auxiliando na sua caminhada para você entender as suas métricas na própria plataforma, E certo? sua, né? Específica sua, com suas Sua, necessidades. A gente, sua. Aos domingos, nós vamos realizar os simulados. A gente já vai deixar aqui separado para vocês, aí vocês vão vir aqui nessa aba Simulados. Por exemplo, nós fizemos um há um mês atrás. Aí, no dia, vai estar liberado naquele dia, naquele determinado horário, você vem, entra, já realiza, e no final sai a correção para você verificar o que errou, bem direitinho. Aqui tem os históricos do que vai ficando, do que você vai fazendo. E aqui, daqui semana, vai sair assim o que você mais errou. Como ele vê que eu errei a questão de abdômen agudo, ele já programou para amanhã eu revisar esse tema, porque ele está vendo que eu não estou boa nesse tema. Aí vai ter a revisão de 24 horas, vai ter a revisão de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias, e isso a própria inteligência artificial e das métricas da plataforma já faz para você, que isso é muito importante. E como vocês já vão estar estudando os temas direcionados que a gente vai estar passando para vocês, então, tipo assim, não tem como não dar certo, só se você realmente não for uma pessoa dedicada, que a gente dá as ferramentas, mas precisa muito ter a dedicação de vocês. Qual é a outra parte extremamente importante daqui? Tem a parte de desafios. Luana, como são esses desafios? Eu gosto muito porque são extremamente ilustrados, porque já vem a memória visual. Vou aqui abrir um aleatório para a gente ver. Aí ele começa com um caso clínico, fazendo você desenvolver o raciocínio clínico e não somente mais a questão, como vinha lá na questão dos simulados, né? Então, aqui você lê o caso clínico, coloca a opção que você acha que está mais conivente e vai, e no final ele dá também o resumo desse caso clínico que você fez, desse desafio. Temos aqui também a parte dos resumos de vários temas. Atualmente tem 80 tópicos de resumo extremamente completos, que eles ainda dizem aqui em mais ou menos quanto tempo você consegue fazer o estudo desse assunto, certo? São todos baseados no Ministério da Saúde, atualizados. Tem aqui essa parte especial também que chama materiais, também tem o calendário vacinal atualizado, tem os fluxogramas que são extremamente importantes para a prova. Exemplo, nessa última prova agora, veio falando sobre cirurgia segura, sempre vem, todos os anos. Então, quando tiver com um tempinho extra, entra aqui nesse manual, olha esse fluxograma, verifica as atualizações que tem aqui, certo? Então, assim, não precisa vocês estarem procurando nada além do que tem aqui. E tem também a questão aqui dos flashcards, apesar que nós temos os nossos flashcards, que vai ser pelo Anki, que foram elaborados pelo Dr. Fábio, totalmente direcionados para o INEP. Então, eu aconselho vocês fazerem os flashcards de lá, manterem uma média diária dos seus 100 flashcards. E quando acabar os de lá, de acordo com o tema que vocês estudaram, vocês podem olhar esses flashcards daqui. Só que vocês vão ver que esses flashcards daqui vocês já vão achar
bem mais fáceis, certo? Porque eles são mais para grau, assim, um grau mais iniciante. Vocês já vão estar mais avançados, vão achar muito fácil. Diz aí, Então, Israel. assim, Fábio, só uma pergunta relacionada às questões. Por exemplo, digamos que tu dê um conteúdo de abdômen agudo obstrutivo. Aí Aham, eu acesso todas as questões ali de abdômen agudo, faço tudo. Mas sim. digamos que eu queira que ele me mande, depois que eu termino de estudar o conteúdo, faço todas as questões de abdômen agudo, eu quero questões aleatórias, praticamente, assim. Entende? Aí eu aí você quero até vem conteúdos que eu não aqui, estudei. Ele seleciona, ele me manda um combo? Sim, você você seleciona vem aí. aqui, doutor, questões, aí vem aqui estudar por perguntas, você coloca aqui, ó, modo simulado, e ele vai escolher quantas questões você quiser de Ó, temas aleatórios. somente as que eu errei, entendeu? Que tu já Ah, fez, vai valer entendi, somente, entendi, somente com entendi, imagem, entendi. somente Aí objetivas. ele vai lançar 100 questões É, o tanto que tu quiser. entendi. É isso que era o. Ó, Muito bom a misturar, plataforma, hein? usem essa aqui, ó, misturar com provas irmãs, eu acho interessante. Uhum. Entendeu? Não fazer somente as do Revalida, fazer É. as das provas irmãs. E aí, se eu fosse você, eu, na verdade, colocaria só aqui, misturar com as provas irmãs, para ter ainda mais opções. Atualmente, só do Revalida tem 2.225 questões disponíveis para você realizar, certo? Caso eu venha mudar aqui para o Enamed, né, que também é algo parecido, tem 3.292 perguntas disponíveis para você responder. Então, tem bastante pergunta para você responder. É uma plataforma que eu acho que, tipo assim, ajuda muito, sabe? Ela não tem aulas, videoaulas, né? Mas a gente já vai ter lá nos Drive. Então, assim, é um plus que vai ajudar muito. Além disso, vai ter, dentro dos módulos, já vão ter questões que eu já separei, que é a questão que a gente fazia anteriormente, né? Tanto durante na aula, tem questões que eu discutia lá, resolvendo, né? E tem as questões relacionadas que vocês faziam como atividade, tá? Então, e aí tem a plataforma que vocês podem fazer diretamente por aqui, porque já vai ter o comentário e fica registrado para você poder fazer o seu diagnóstico também, né? Ah, eu tô errando muito abdômen agudo, eu tô errando muito isso, muito aquilo. Então você já vai estudando aquilo que você está errando mais, certo? Certinho, Fábio. Espetacular a plataforma. A gente está evoluindo, né, jovem? Para melhor atendê-los. Mas é que na passada que você participou, a gente não tinha uma plataforma, né? Só que a gente está com essa plataforma para a segunda fase, inclusive recomendo muito cuidado quando for para a segunda fase, para não ir no efeito manada. Essa é muito boa, ninguém achou ruim, nossa. E é o que eu recomendo, assim, é o que eu faria hoje se eu fosse fazer a segunda fase, também seria ela, né? Tem dúvidas até aqui, gente? Então no Drive tu nem vai lançar questão nenhuma mais, né? É Não, só as aulas. é. Só se eu fizer alguma coisa específica. Aqui já tem, já tá lá, né? Eu já As aulas em compartilhei. resumo tu vai Tá colocar lá, no é. Drive, né? Isso. Entendi. E algumas questões também, dependendo, certo? Algumas que eu quero mais, assim, que vocês façam, sabe? Aham, Eu vou fechou. inventando coisa, sabe, né? Aí, assim, apesar de eu colocar, tipo, um encontro semanal, mas não pode ser mais. Principalmente mais na reta final, certo? Aqui na segunda fase, inicialmente era uma aula por semana. Já tá uma aula minha com duas tutorias, olha, 3 encontros. A gente já tá agregando mais outro encontro na terça-feira, que é outra dinâmica, que se vocês quiserem participar, a gente também deixa. E tem os cafés, o resumo. Então, a gente quer fazer vocês aprovar, né? Então, a gente está dedicado a isso. Então, é só para começar. Então, sim, se eu fosse cobrar tudo isso, isso é, né, seria um valor realmente mais elevado. Mas hoje a gente conseguiu fazer por
vai ser o valor da mentoria vai ser 150 em 10 vezes ou 1.200 à vista. Quem está aqui hoje, né, a gente vai fazer um print aí de quem está, eu consigo fazer esse valor, porque eu já quero que você já começa hoje, você já tem acesso ao Drive, já tem acesso à aula dessa semana, da mentoria de segunda fase, que vai ser um tema muito massa, que você precisa saber para a primeira fase também, né, os flashcards, ao curso de imagem, que você precisa começar por esse curso, inclusive, né, e fica um valor que dá para vocês não vão, como vocês não vão precisar ali pagar nenhuma plataforma mais, seria o mínimo que a gente conseguiu fazer, certo? Quem tiver interessado, assim, no nosso método, se fizer sentido, se, né, esse valor de quem está aqui, a gente mantém, né, no máximo até amanhã, certo? E aí, Luana, deixa teu contato aí, que eu não coloquei. Bota no. Fábio, deixa eu só pedir uma coisa, vai ser Da mensagem. quantos encontros semanais? Vai ser o valor é. Ah, vocês não estão vendo aqui, né? Os nossos encontros nesse mês de dezembro, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão focar em ver as aulas do Drive e vão participar das aulas de quarta-feira, que é uma aula que eu dou ali para a segunda fase. Que na quarta-feira é uma aula com estação e, principalmente, eu foco com eles em teoria, porque é aqueles temas que as pessoas têm déficit teórico e que são altamente relevantes para a prova que pode vir na nossa prova, certo? E aí, vocês vão poder participar disso. Em janeiro, a gente começa com os encontros ao vivo. Vocês já passaram aí dezembro ganhando muita teoria. Em janeiro, a gente começa os encontros ao vivo de resolução de questões, certo? Aí a gente faz uma vez por semana esse encontro para fazer questões, além dos flashcards, certo? Que é os café com Fábio Cards, algum evento que a gente vai agregando durante esse processo que eu gosto de fazer isso, é dinâmico. Eu vou vendo o que o grupo está precisando, eu vou acrescentando, né? Porque o foco é você passar. Então, o que eu puder Sim. fazer. Então, se eu achar, eu preciso fazer mais questão, porque o povo não está bem, então a gente vai ter que agregar outro dia, né? Aí no caso, Fábio, por exemplo, você vai dar um encontro semanal, tu vai dar vários conteúdos nesse É encontro. só resolução de questão no encontro. As aulas você vai colocar gravada daí. As aulas vão ser gravadas e eu quero focar em questões com vocês. Porque é ali que vai estar o negócio para você passar. Teoria, vai ter alguns encontros que eu vou dar teoria? Vai, mas vão ser poucos. Eu só vou dar teoria de um assunto a outro que eu não dei ainda os módulos e que são importantes ou se tornaram importantes. Mas, obviamente, quando eu estou dando a questão, eu sempre falo da teoria, né? Eu sempre E aí, falo no da caso, teoria. tu vai dar um cronograma de aulas, é assim que a gente vai ver, por exemplo, na segunda tal Sim, coisa. sim, você vai seguir os módulos e aí vai ter o cronograma dos temas que você vai ver, vai ser separado lá em 3 semanas, e aí você já começa de agora, começando Entendi. ali pelos módulos, certo? São 23 Entendi. módulos, né, divididos ali, e aí você pode começar no cada um. Quando chegar janeiro, você já vai ter muita teoria, e aí a gente começa a fazer mais questões e flashcards, gente. Questões e flashcards que é o que vai fazer Entendi. passar. A teoria é fácil você pegar, vai ter os módulos, e você pode achar a teoria também em outros, mas eu recomendo nas que está no Drive. Eu fiz direcionado especificamente para o INEP. Tem algo que, Entendi. não tá, que a gente não tá, a gente faz, certo? E durante as questões, eu sempre vou trazer teoria. Mas o que eu quero fazer nas questões? Eu quero ensinar a vocês a raciocinar conforme o INEP quer. Então, ó, gente, essa palavra, isso. Porque aí eu consigo fazer muito mais questões. Que a que você fez mentoria na primeira fase anterior, a gente dava teoria, porque eu sentia dificuldade, né, que tinha algumas pessoas Isso. com dificuldade na teoria. Então, eu dava teoria e depois fazia questões, só que eu fazia menos. Então, agora, como eu já tenho umas aulas de teoria gravadas, eu vou focar mais em questão, que é onde você vai aprender mais ainda, entendeu? Vai Ah, aprender o entendi. padrão do É, INEP. na verdade, como eu sou um cara desorganizado, o cronograma para mim vai facilitar. Então, por exemplo, se tu vai Já vai resolver ter, vai ter. entendeu? Igual Então, estava na primeira que você participou,
Ah, certo? então fechou. Daí qualquer dúvida, eu te mando a mensagem no Pode, grupo. exatamente. A Luana vai mandar mensagem lá no grupo para quem quiser fazer contato para Entendi. fazer. Esse valor a gente faz no cartão ou, né, parcelado em até 10 vezes, sem juros, certo? Você manda o link para a gente e a gente faz. Ou vocês só falam com a gente, se for cartão, a gente manda o link do pagamento. Aí, após a efetuação do pagamento, vocês recebem o acesso ao Drive, de tudo e quanto, certo? Alguma Certinho, dúvida, Fábio. gente? Alguma dúvida a mais? Agora sim, ó. Israel, eu vou pegar no seu pé dessa vez, viu? Eu tava dando um. Eu Por quero, favor, é gente. seu dever, Fábio. Olha só, eu fiz tudo isso aqui do jeito que eu gostaria que tivesse sido feito comigo na minha preparação. Então, peguei o melhor de cada coisa para trazer para cá. A gente vai dar o nosso melhor, mas eu preciso que, se você quer vir do nosso time, que você também dê seu melhor, porque o seu sucesso é o nosso e a gente é uma família. Tá aqui, a gente vai até o final, até a aprovação, mas eu preciso do seu comprometimento, entendeu? E assim, às vezes é ver tudo, às vezes você vai ter que. Eu quero só que, Fábio, vou dar meu melhor todo dia. Meu melhor hoje foi só 10 flashcards, 10 questões, mas você tá dando, né? Tem dia que a gente tá zero, mas eu quero só comprometimento, tá bom? Tem mais alguma dúvida, gente? Para mim, tudo certo já, Fábio. Aí, no caso, até hoje esse valor de 120. 10 de 120, né, até amanhã, às, até amanhã às 7 da tarde, 7 da noite, a gente consegue fechar. Tá bom, tá bom. Dá Tá. É, 24 eu vou horas fazer aí. de qualquer maneira, seja 150, seja 120, então. Você já sabe como é, né? Não precisa nem Já falar muito. sei, já sei. Já estou pós-graduado já. Ótimo. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim também, ou para a Luana, tá, pessoal, lá no grupo. Vai ser um prazer falar com vocês, vai ser um prazer ter vocês no nosso time. E vamos junto ali até a aprovação. E se também não tiver, a gente vai ter aulas gratuitas aí para vocês, né, para ajudar. O nosso propósito é ajudar a galera que está nesse processo. E eu quero, pelo menos, que nessa aula aqui, nesse bate-papo, tenha ficado claro para vocês uma coisa, que é possível. Se você estiver aí achando que é impossível, não é. É muito possível. Eu já vi gente aqui que dizia, não vou passar nunca. E passou, certo? Então, se você está desacreditado, está falando com pessoas, não, nunca vai passar, não vai isso. Sabe com quem que você tem que falar? Com pessoas que já passaram. Não passa com quem reprovou, não, porque muitas vezes quem reprovou não assume a sua culpa no processo e fica botando a culpa no INEP. E aí você pega aquilo para você e vai com medo, o medo vai crescendo e acaba te atrapalhando nesse processo. Então, é possível. Quem estuda, quem dá seu melhor, consegue. E ponto. É difícil, mas consegue. Do jeito certo, consegue. Só não consegue se no dia não era para ser a sua vez, o divino não permitia, tinha que ter algo a mais aí no processo, aí Deus sabe o que faz, né? Cada momento. E aí, Luana, o que você quer falar? Quero agradecer a todos por ter dado, né, esse voto de confiança, de ter participado desse nosso bate-papo, de ter conhecido um pouco mais de tudo que está aí por trás dessa revalidação, desse mundo, né, que criam mil e uma versões. Então, assim, é super importante realmente, como o doutor Fábio falou, você não parar na primeira informação. Você escutar pessoas que tiveram experiências, que conseguiram aprovar, e saber como que ela conseguiu aprovar, o que foi o diferencial dela, o que é que ela fez que realmente resultou num resultado positivo, né? O que é que pode somar. Não vão olhar quem não passou, ou então, o quem não passou, você pode até perguntar o que é que ele acha que foi o erro dele maior, que é para você não cometer, É, certo? Mas não tomar isso para você. é, Não usar da sua fragilidade emocional para ainda acreditar em situações adversas. Porque, assim, realmente é como a gente conversou antes. Essa prova ela é regida de pilares. Você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar bem com relação ao conteúdo, e o terceiro e principal, você tem que saber fazer prova. Naquele momento que você está ali,
Você não é o doutor Fábio, eu não sou a doutora Luana, eu sou a pessoa que estou fazendo a prova. Por que, Luana, que você está falando isso? Vai ter questões que são iguais às práticas que você viu no seu internato, no seu dia a dia como médico. Vai ter questões que as condutas não são iguais. E você não vai brigar com a questão, porque você só quer a sua aprovação. Só que como é que você vai saber? Fazendo questões e estudando de forma direcionada, para que você também não gaste a sua energia, o seu tempo, dedicando a assuntos aleatórios e chegar no dia da prova não ser aquilo que você estava esperando, certo? Gente, muito obrigada, tenham um bom descanso. Espero que vocês analisem com carinho as propostas que a gente tem para vocês. Quem for fazer parte do time, como o doutor Fábio falou, sejam muito bem-vindos. Quem não for, por motivos pessoais, que a gente entende, questão de financeiro, questão de várias logísticas que estão envolvidas no processo, a gente também vai estar à disposição. Manda mensagem no privado, a gente jamais vai negar para vocês de tirar uma dúvida, de ajudar com uma Ah, questão, de ajudar com tá, algum direcionamento, certo? O que a exatamente. gente puder fazer para ajudar o Revalidando como um todo, a gente vai ajudar, tá Porque certo? revalidando sofre, né? É, muito obrigada, e o que precisar, o time Fábio Carlos está aqui à disposição. Eu sou a pessoa que sou mais responsável pela parte burocrática, então eu sou a responsável, eu sempre vou estar falando com vocês sobre questão de financeiro, sobre questões por que que você não está assistindo a aula, por que que não está fazendo os aplicativos, então, assim, eu sou, às vezes, a parte não tão boa da história, porque o doutor Fábio, ele entra, ele dá a aula, ele tira as dúvidas, mas eu que fico para ser a pessoa Exato. que pega no pé de vocês de forma mais assídua, tá certo? Então, caso vocês também tenham alguma outra dúvida, que vocês não estejam se sentindo à vontade para perguntar aqui, coloquei meu WhatsApp, também tem lá no grupo, podem me chamar, que eu estarei à disposição. Bom, pessoal, muito Beleza. obrigada. E é isso, gente. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Existem vários cursos, né? Várias. Cuidado. Ah, falando que isso é bom, esse é tal. Mas tenha o cuidado de avaliar o que, que aquele curso vai te entregar. Qual o método que esse curso, que essas pessoas se ampararam para executar o seu curso, se tem começo, meio e fim, se tem objetivos específicos, gerais, né? Se você percebe isso claramente, entende que tu está entregando a tua vida, o teu sonho na mão daquelas pessoas. Isso é muito sério. E para não fazer como certas. Tem gente que vem falar comigo, assim, ai, Fábio, eu queria ter feito o teu, mas acabei indo pro outro porque estava mais em conta, mais assim, e tô morta de arrependida. Né, porque não teve atenção, não teve esse atendimento mais personalizado possível. A gente gosta aqui de entender cada um, cada história. Tanto que na segunda fase, por exemplo, a gente sempre faz uma reunião para conhecer a pessoa, para ela vir para o nosso time. Porque a gente quer conhecer a necessidade daquela fulana e estar com ela na sua individualidade também, né? E a gente faz aqui, né, a primeira fase da melhor da forma que a gente consegue entregar isso para vocês com mais de forma mais personalizada e dentro daquilo que a gente pode, né? E a gente entende muito a realidade do revalidando, né? E isso aqui a gente não faz só por dinheiro, a gente faz por propósito. Então, a gente quer ajudar. Se vocês estiverem comprometidos e quiser que a gente faça parte da sua história, a gente está aqui, tá? Então, gente, obrigado, boa noite, boa semana e já começa a se preparar para essa prova agora, o quanto antes. Eu comecei quando eu entrei na faculdade, então vai nessa. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Para a gravação, Fábio, por favor. Ai, é, meu Deus, cadê? Eu já esqueci.